Os carros refletem quem somos. O que você dirige influencia o que pensam de você. Com um bom carro, muitos vão querer ser seus amigos. Se você dirigir aquilo, não vão querer ser seus amigos. Mas não é como se isso fosse o segredo mais bem guardado do mundo. Nós julgamos as pessoas, julgamos os carros, mas às vezes julgamos errado. E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista dos 7 carros mais sem graça que na verdade são legais. Vamos lá. Número 7. História real agora. Uma Volvo 240 perua dos anos 1980 foi o primeiro carro do meu irmão mais velho. E como você pode imaginar, para um adolescente com fogo nas calças, esse trambolho sueco sem graça que ele herdou do nosso tio realmente atrapalhou o mojo dele. Eu perdi meu mojo. Era só um quadradão enorme com para-choques quadrados ainda maiores presos nas duas pontas. Praticidade e segurança eram os argumentos de venda. Qual adolescente se interessaria por isso? Por trás dessa sensatez discreta, há um verdadeiro festeiro. Se você conhece o termo tijolo turbo, foi aqui que surgiu. Esse foi o começo, o primeiro Volvo turbinado e, por um momento, a perua mais rápida do mundo. Ok, 9 segundos até 100 km por hora não é rápido como uma Ferrari, mas o turbo fazia parecer mais veloz. Era tração traseira e gostava de dançar na pista. Como disse, um verdadeiro festeiro. Ainda nem falei da melhor parte, o porta-malas enorme. Dobre os bancos traseiros e logo terá metros de espaço plano e aveludado para, você sabe, gado. Cutucando o buraco da ostra, usando um telescópio para explorar o espaço profundo, colocando a varinha na câmara secreta, colocando o palhaço no canhão. Você entendeu a ideia, né? Como meu irmãozão disse uma vez, com um sorriso orgulhoso no rosto, só não acenda uma luz negra aí dentro. Bravo, irmãozão, bravo. E bravo pra Volvo. Vocês fizeram o carro do amasso perfeito. Tenho tentado de verdade, gata. Número 6. Ei, ótimas notícias. O quê? O Dacia Sandero está quase chegando. Quando? Ano que vem. Ótimo. Agora o Toyota Urban Cruiser. Como eles riram desse carro econômico e sem graça da Romênia, como se fosse tão barato que não poderia haver nada interessante para dizer sobre ele. É? E daí? Brincar com supercarros é divertido, mas a maioria só precisa de um carro para ir do ponto A ao B. E o Sandero faz isso de forma barata e eficiente. Falo sério. Este não é um carro comunista velho e caindo aos pedaços como a Dacia costumava ser. Não, hoje em dia, a marca pertence à Renault. Muitas peças do Sandero vieram, na verdade, deste aqui, o carro europeu do ano. Mas o que eu mais gosto no Sandero é toda a honestidade dele. Ele não está tentando te vender um estilo de vida ou algum valor mais elevado ligado à marca, porque simplesmente não existe. A Mercedes coloca o logo dela em um óculos genérico e, de repente, ele custa 1.000. A Dacia faz o mesmo e ainda custa R$5. O mesmo vale para esse carro inteiro também. Ele não custa mais do que a soma das suas peças. E mais, olha só isso. O Sandero traz um suporte de celular integrado no lugar de um caro sistema de navegação embutido, que vai ser uma porcaria. Assim, você usa uma navegação melhor, basta fixar o celular e seguir viagem. É inteligente, é sensato, é honesto, é legal. Próximo carro, por favor. Número 5. O Lexus SC430, um carro famoso por ter sido nomeado o pior carro da história do mundo pelo trio do Top Gear. Mas isso foi um pouco duro demais quando você considera que carros como esses também existem, não acha? Afinal, que pecados imperdoáveis a Lexus cometeu para receber esse tratamento? Sabe, eles miraram no tipo de pessoa que prefere dirigir com conforto em vez de ir para todo lugar em uma nuvem de fumaça de lado. É basicamente isso. E já que Clarkson zombou disso, todos nós devemos zombar também, certo? Bem, eu não vou, porque o que exatamente há de errado em passear devagar com estilo e conforto? Encontre um bom trecho de estrada, aperte um botão, abaixe o teto, ouça o ronco de um V8 4,3 litros naturalmente aspirado, ou melhor ainda, coloque Smooth Operator da SAD para tocar e simplesmente vá no ritmo da estrada. O que aconteceu com aproveitar a estrada em vez de atacá-la o tempo todo? Além disso, este é um Lexus, basicamente um Toyota de luxo. Sendo da família Toyota, significa que nunca vai quebrar. Esse teto retrátil de metal vai subir e descer muito depois de o seu amiguinho caolho parar de subir e descer. E o V8 pouco potente rodará mais que muitos caminhões de 18 rodas. Pior carro da história? Discordo.
A única coisa que ficou foi a imagem de carro de vovô, mas isso também vai sumir com rodas mais modernas. Vamos lá, isso ficou maneiro. Número 4. A BMW é uma empresa que se orgulha de fabricar carros voltados ao puro prazer de dirigir, como esta. E esta. E esta. Então, como eles explicam isso, então? Um emaranhado de linhas desajeitadas com pneus ridiculamente estreitos e ainda elétrico. Onde está a pureza de dirigir nisso? É o que muitos diriam. Mas ignore por um momento o fato de ser um BMW e o i3 pode ser bem interessante. Sim, o design ainda é uma bagunça, mas também é meio estiloso e futurista. Eu diria que é até legal. As portas traseiras suicidas certamente ajudam nisso. Veja por dentro e, novamente, ignore que 90% dos materiais são reciclados para aparentar virtude. Apenas observe. Eu gosto especialmente dessa madeira sem tratamento. Mais interessante que o acabamento de fibra de carbono falsa do BMW M5. Aliás, fibra de carbono é o material de que todo supercarro supostamente tem que ser feito hoje em dia. O mesmo é usado na estrutura do i3 também. De novo, legal. E por último, o fato de ser elétrico e, portanto, não pode ser divertido de dirigir. Errado. O i3 tem tração traseira, algo raro em hatchbacks, e centro de gravidade baixo que favorece as curvas. E o torque instantâneo do motor elétrico o faz chegar aos 60 em menos de 7 segundos. O que você está vendo não é um carro estéril e lento do futuro. Na verdade, é um hatchback esportivo futurista. Agora, isso é muito legal. Número 3. Muitos torcem o nariz para o Neon SRT4 primeiro. Ele era baseado no Neon, que apesar das linhas arredondadas, era só uma lata velha e ainda tinha apenas tração dianteira. E não importa o quão bons sejam, às vezes não serão tão divertidos quanto carros com tração traseira. Uhul! O interior tinha mais plástico barato do que o funeral do Hugh Hefner e o emblema dizia SRT4. 4, como em 4 cilindros, mas principalmente era mal visto por quem o conduzia. Jovens que idolatravam o Vin Diesel da família usavam os bonés virados para trás e massacravam o inglês com palavras como yo, dog e brew. Entravam nos neons e perturbavam todos com chiado de pneus, música alta e piscadelas. Mas agora que os donos de SRT4 vergonhosos já seguiram com suas vidas, será que podemos julgar esse carro apenas pelo que ele era? Um carro ferozmente rápido? Olha só, o poderoso Nissan 350Z faz de 0 a 100 km por hora em 5,8 segundos. O Neon faz em 5,3. Esse cara acelera forte apesar de ter um motor relativamente pequeno, mas ele tem um turbão enorme. Se você optasse pelo pacote opcional ACR, ele também era muito rápido nas curvas, mérito total da equipe SRT. Eles fizeram de um Neon ruim um carro rápido, capaz de vencer rivais bem maiores e mais brabos. É tipo um texugo do mel. As pessoas acham que é só um furão, mas na verdade é um bichinho furioso que morde testículo. Número 2. Conte ao seu amigo que comprou um Gran Turismo de 2 portas, 2+2, com motor V6, e ele vai pensar nisso, mas mostre que é um Renault Aventime, e ele vai rir. Hahaha, você comprou uma minivan? E ele estaria certo. O Aventime realmente parece uma, especificamente esta aqui, a Space. E tudo o que você precisa saber sobre a Space é que ela foi projetada para ter 7 lugares, todos eles cobertos de chocolate, lama, sorvete e vazamento de fralda. Simplificando, ninguém jamais quis ter uma minivan, eles precisavam ter uma, e isso as torna sem graça, exceto pelo Aventime. Como não foi feito para crianças, esse carro pode atrair o desejo de algumas pessoas. Por que não? É um coupé com motor potente, mas extravagante. Não se importar com o que os outros estão fazendo, ir contra as regras, traçar o seu próprio caminho. Isso é legal. Além disso, você não acha que depois que seu amigo parar de rir, ele não vai ter tipo umas 100 perguntas, tipo, o que são essas lanternas traseiras ocupando toda a traseira? Por que as portas abrem desse jeito? Tem certeza que não é algum carro conceito? E por último, um V6 é isso mesmo? Sei. Confia em mim, esse carro raro e estranho vai ser o assunto da cidade. Ele é realmente interessante. Número 1. O Pontiac Aztek costuma ser citado como um dos maiores fracassos ou carros mais feios. Então, por que lidera uma lista de carros legais? Bem, já ouviu falar em não julgar um livro pela capa? Assim como a Volvo, esse amontoado de linhas e formas também é meio festeiro.
Eu sei que não parece, e também não ajuda o fato de esse carro ter sido retratado como o carro de um perdedor total em um certo programa de TV, mas é verdade. O público-alvo eram jovens descolados e aventureiros que queriam levar seu Aztek com K para a montanha, acampar e curtir bebidas geladas e música. Não estou dizendo isso só como exemplo. Não, é exatamente isso que a Pontiac tinha em mente. Olha esse apoio de braço que também é uma geladeira. Encha de cerveja e leve com você. Veja os controles do rádio no porta-malas para usar sentado na tampa traseira, além da barraca que encaixa atrás. Isso é feito para explorar Punárnia. A Tesla pode ter suas firulas, mas o Aztek vem com truques de festa de verdade. E finalmente, a feiura. Eu acho que isso faz quem tem um Aztek ser extremamente legal. Pense nisso. Existe algo mais frio do que simplesmente ignorar qualquer crítica que venha em sua direção? Tipo, ei cara, seu carro é feio. Bom, eu não dou a mínima pro que você pensa. Dirigir o Aztek prova que você está acima de coisas inúteis, como a opinião dos outros, e isso, para mim, é a expressão máxima de ser descolado. Agora, mais 3 carros cafonas que acho legais. Concorda com a lista? Comente, curta, inscreva-se e até o próximo vídeo. Corta!